Vamos lá, pessoal, a mais uma aula aqui. A aula de hoje é sobre malhas fiscais da Secretaria da Fazenda de Alagoas. Eu vou ensiná-los como não cair nas tão temidas malhas fiscais, tá certo? Para quem não me conhece, eu me chamo Igor Valadares, eu sou sócio aqui da Assertiva Soluções Contábeis. Esse conteúdo aqui é gratuito, porém eu solicito um pagamento em forma de kit de blogueiro aqui do Instagram, tá certo? Então, o conteúdo é gratuito, mas quem gostou aqui da iniciativa, quem gostou do conteúdo, já deixa um curtir aqui, tá certo? Compartilha aí nos seus stories, compartilha com um amigo ou uma amiga que de repente tenha interesse sobre esse assunto. Comenta alguma coisa, certo? Dá a sua opinião, faça a sua crítica. Se de repente tiver mais algo a somar, também adicione aí nos comentários. Beleza, pessoal? Se gostou do conteúdo, bate as palminhas, que isso aí tudo me ajuda a chegar a mais pessoas, a ajudar mais pessoas e, obviamente, também a divulgar o meu trabalho a mais futuros clientes. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Malhas fiscais, Cefaz Alagoas, como não cair em uma. Pessoal, primeiramente, o que é uma malha fiscal, tá certo? Malha fiscal é a diferença entre dados informados pelo contribuinte através de duas declarações de natureza distinta ou a diferença entre as mesmas informações apresentadas pelo contribuinte por terceiros. Como assim? Primeiramente, quando é o próprio contribuinte, ele se contradiz. A Secretaria da Fazenda, a Receita Federal, enfim, eles recebem muitas vezes a mesma informação por caminhos diferentes, tá certo? Ou pelo menos deveria ser a mesma informação. Então, quando essa informação é distinta, porém com a mesma natureza, ocorre de ter malha fiscal. Eu vou tentar ser mais claro. Imagine que você, comerciante, precisa muitas vezes emitir as notas fiscais dos produtos vendidos, tá certo? A nota fiscal é eletrônica, é um documento eletrônico. Por mais que você imprima lá um documento auxiliar, o principal mesmo da nota fiscal é um dado, um arquivo chamado XML, que é um arquivo eletrônico que no momento que você emite, ele já é transmitido ali para a base de dados do governo, Secretaria da Fazenda, Receita Federal e etc. Então imagine que ele já recebe esses dados, o montante que você faturou no mês. E o seu contador, através das informações recebidas por você, precisa fazer mensalmente uma declaração de faturamento, tá certo? O contador ele precisa alinhar, organizar essa informação e transmitir. Porém, se o que foi transmitido, o total de faturamento transmitido lá, for diferente do total de faturamento somando-se todas as notas fiscais, isso pode dar um problema, possivelmente vai dar um problema na malha fiscal. Então, em notas fiscais de venda, você teve um faturamento, por exemplo, de R$10.000, porém você declarou R$9.000 para diminuir o pagamento do imposto. Isso daí é uma maneira de, por exemplo, a Secretaria da Fazenda cruzar informações do próprio contribuinte. Existem também informações de terceiros. Então, por exemplo, você declarou que recebeu R$9.000, porém, os operadores de crédito, aquelas empresas que fornecem maquineta de cartão, por exemplo, eles declaram que repassaram um montante de R$12.000, né? Então, como é que você declarou que recebeu R$9.000 se só os operadores de maquineta de crédito te transferiram R$12.000 nesse mês? Tem que ter cuidado com relação a isso. Eu vou apresentar aqui as principais malhas que a Secretaria da Fazenda trabalha hoje em dia. Então, omissão de notas fiscais versus SPED foi o que eu falei na introdução, né? Então, você emite uma certa quantidade de notas, vamos supor que você emitiu 1.000 notas, porém só declara 900 notas para pagar menos imposto. Essas 100 notas aí, elas vão ser apontadas na malha fiscal e você, se você não se autocorrigir, não se retificar o que foi feito, você vai sim receber uma autuação ali com multas pesadíssimas, tá certo, pessoal? Enquanto o comércio, né, optando pelo Simples Nacional ali, comércio, paga em média, para quem fatura até 15.000, um imposto de 4%, e isso aí já está incluído tudo, ICMS, os impostos federais, enfim, 4%. As multas da Secretaria da Fazenda chegam a 18% de ICMS, mais a multa propriamente dita. Ele cobra 18% de ICMS, mais a multa propriamente dita, que é 75%, ou até 225% do valor ali encontrado. Ele vai pegar o que você omitiu, vai multiplicar por 18% e daquele valor encontrado ainda vai acrescentar uma multa que varia entre 75% a 225%. Então fica bem mais salgado, né, do que se você tivesse declarado ali corretamente
o seu faturamento. Esse primeiro é um dos primeiros tópicos. Eu vou explicar passo a passo cada uma dessas malhas fiscais, né? Cartão de crédito versus débito, a gente vai chegar lá. Pix, eu já abrangi um pouco mais aí, movimentação bancária, né? Movimentação do CPF dos sócios, é uma outra malha aí prometida. Tanto a de Pix, quanto movimentação do CPF dos sócios. E essa de baixo, malha fiscal de endereço, foi prometida na última reunião que o secretário da Fazenda fez com os contadores lá em Arapiraca, tá certo? Na penúltima semana de dezembro de 2021, ele falou que a partir desse ano iriam surgir essas 3 malhas fiscais, tá bom? Vou falar com mais detalhes mais para frente. E por fim, outra malha é a de compras versus vendas. Então, a emissão de notas fiscais e SPED eu já expliquei aqui, né, na introdução, e quando eu listei aqui as malhas fiscais, eu acho que está bem claro. Lembrando que essa omissão não é somente das notas fiscais de venda, tá certo, pessoal? Então, se você compra uma mercadoria, não, eu vou burlar lá para não dizer quanto eu compro por fisco, eu não vou declarar as notas fiscais de compra. O SPED fiscal, que é uma declaração obrigatória agora para todo comerciante, seja ou não optante do Simples Nacional, o SPED fiscal ele consegue descobrir isso. O SPED ele consegue saber o que o seu fornecedor declarou de notas emitidas contra você e o que você não declarou que recebeu. Então, tenham cuidado, tanto com as notas fiscais de saída quanto com as de compra, entradas. Vocês têm que repassar para os seus contadores para que sejam declaradas, tá certo, pessoal? Cartão de crédito e débito, eu também de certa maneira expliquei lá na introdução. Então você diz que faturou um valor X de 9, 10 mil reais, porém os seus fornecedores de maquineta de cartão declaram que te repassaram um valor de 15, 16 mil reais. Isso aí é o calcanhar de Aquiles de muito comerciante, né? Muito comerciante aí que está trabalhando de maneira, infelizmente, ilegal, ele está sendo pego pela Secretaria da Fazenda com essas malhas fiscais, tá certo? De cartão de crédito ou débito, tá bom, pessoal? Pix, o secretário George Santoro, ele falou muito especificamente do Pix, mas o Pix nada mais é do que uma movimentação bancária. Então eu estou abrangendo aí um pouco que não vale a pena arriscar. Então se você recebe pagamento também ainda por TED, por DOC, se você recebe o valor em espécie, junta tudo e faz um depósito bancário, esse dinheiro passa a ser eletrônico também. Então tudo isso que passa a ser eletrônico é passível de ser rastreado, né? Então, o secretário informou que a partir de janeiro, inclusive, desse ano, já vão ser capazes, né, a Secretaria da Fazenda vai ser capaz de fazer cruzamento, malha fiscal com relação ao que foi declarado e o que tem de PIX recebido. Então, imagine que você vendeu 10 mil de cartão de crédito, vendeu 5 mil de PIX, a Secretaria da Fazenda já sabe que, no mínimo, você já recebeu 15 ali, agora estão se somando. Obviamente, ela sabe também que muitas vezes a grande maioria também recebe em espécie, né? Movimentação no CPF dos sócios. Então, é comum, tá certo? Alguns sócios comprarem certas mercadorias no seu CPF para evitar que comprem no CNPJ, pensando que se comprou no CPF não precisa emitir a nota fiscal de venda ali, porém, a Secretaria da Fazenda ela já vai também cruzar essas informações, tá bom, pessoal? Ela já vai ser capaz também de cruzar essas informações. Essa movimentação não é só de compra no CPF dos sócios, é também movimentação bancária. O secretário George Santoro, ele não informou quanto seria essa movimentação, né? Mas existe sim um patamar de movimentação que a partir dali a Secretaria da Fazenda já vai começar a ficar com uma pulga atrás da orelha. Poxa, esse cara, ele tem um comércio, né, que diz que fatura 10 mil por mês, ele diz que recebe desse comércio 2 mil reais por mês, através da sua declaração de imposto de renda, por exemplo. Obviamente, a declaração de imposto de renda é uma declaração para uma Receita Federal, mas muitas vezes o fisco agora estadual e federal eles já estão conversando entre si para também estreitar mais essa malha, né? Ele diz que fatura 10 mil na empresa, diz que essa empresa repassa para ele mensalmente um valor de 2 mil, porém tem de entrada na conta dele mensalmente de valores pulverizados, como se ele estivesse recebendo ali por fora, um valor de mais 3, 4 mil reais, né? Existem empresários que inclusive chegam a colocar maquinetas de cartão em seu CPF. Então esses empresários eles têm que ter cuidado, tá certo, pessoal? Porque a Secretaria da Fazenda promete agora começar a conseguir cruzar essas informações.
Malha fiscal de endereços. Igor, como assim malha fiscal de endereços? A gente sabe que o MEI tem um máximo ali de faturamento mensal, né? Média mensal que é de 6.750. Então, existem alguns empresários que abrem 2, 3 ou até mais CNPJs no mesmo endereço para ficar pulverizando, né? Dividindo esse faturamento entre os CNPJs e não perder o MEI. Muitas vezes também são MEs, que a gente sabe que a ME, a partir de 15 mil mês de faturamento médio, a alíquota, o imposto começa a progredir, né? Começa a ficar cada vez maior. Então, os empresários, às vezes, abrem também 2 CNPJs para ratear, né? Dividir esse faturamento. E os fornecedores, muitas vezes, exigem que o endereço CNPJ seja o endereço de entrega. Então, aqueles comerciantes eles não conseguem colocar o seu CNPJ, eu vou chamar o CNPJ laranja, e um endereço distinto, e abrem correndo um alto risco, né? 2 CNPJs no mesmo endereço. A Secretaria da Fazenda também vai começar a cruzar isso. Igor, é proibido ter duas empresas no mesmo endereço? Não. Porém, elas têm que ser de fato distintas, tem que ter contabilidades distintas, tem que ter contas bancárias distintas. Ela tem que ser de fato 2 empresas distintas, ainda que operem no mesmo endereço, não tem problema. Agora, se houver ali uma confusão patrimonial entre aquelas empresas, aí sim tem problema, e a Secretaria da Fazenda já prometeu ser capaz agora de fazer esse cruzamento através de malha fiscal. Tá certo, pessoal? Compra versus vendas. É comum início de negócio as empresas comprarem mais do que vendem mensalmente, até porque estão ali investindo no negócio, aumentando o seu estoque. A Secretaria da Fazenda, através de lei, inclusive, ela aguarda o primeiro ano, ela entende que esse primeiro ano é normal que isso aconteça, porém empresas que têm 2 ou mais anos de atuação e mensalmente compram mais do que vendem, também ficam ali sujeitas a um cruzamento da malha fiscal. É comum, principalmente, o MEI, perder o MEI por isso, perder essa condição de MEI por isso, porque ele só pode vender 81 mil, mas ele está anualmente comprando 100, 200 mil reais. Então, a Cefaz entende como é que ele só pode vender 81 mil reais por ano, mas só de compra ele comprou 100. No primeiro ano, como eu falei, não tem problemas, a composição do estoque, mas a partir do segundo ano, o MEI perde a condição de MEI por conta disso. E os ME ou superior, né, de porte superior, ficam sujeitos a uma visita ali do auditor fiscal para entender melhor como é que isso está ocorrendo. Teoricamente, se ele só está comprando, ele está comprando muito e está vendendo pouco, o estoque dele tem que estar cada vez maior. Só que na realidade não é isso que acontece. O empresário está vendendo sem nota aquela mercadoria. Aí um fiscal chega para uma fiscalização em loco, ele vai ver que um estoque que deveria ter R$1 milhão ali, porque só comprou, é um estoque de 20, 30, 40 mil reais. Ele sabe que toda essa diferença aí foi a omissão de saída e autua o empresário ali por sonegação fiscal, tá certo, pessoal? Pelo ato de um auto de infração, né, por omissão de saída. Tá bom, pessoal? Então, qual é a conclusão? A conclusão que a gente tem, o vídeo eu acredito ficar em cima de uma parte da conclusão, mas eu vou explicar. É que a cada ano as operações elas estão sendo cada vez mais online, né? Então a internet ela está dominando toda essa maneira de interação entre as pessoas, seja de comunicação, seja de transações comerciais, né? Enfim, e se está online, é possível ter um rastreamento, né? Através de softwares, através de obrigações acessórias que o fisco impõe aos prestadores de serviço, aos fornecedores ou muitas vezes aos próprios clientes, tá certo? Se você é um atacado, uma fábrica, o seu cliente também declara que comprou de você. Então tudo isso aí fica sujeito, né, suscetível a um cruzamento. O fisco, principalmente o federal, ele é referência hoje mundial, né? A Receita Federal investe muito em tecnologia, em hardwares, né? Em máquinas que sejam cada vez mais capazes de processar um alto número de dados, um alto volume de dados. Então, está cada vez ficando mais difícil, pessoal, trabalhar nessa informalidade, trabalhar sonegando informações ao fisco. O que é que a gente orienta? Primeiramente, muitas vezes a gente sabe que não existe ali uma má intenção por parte do empresário. Existe sim, às vezes, um empresário que é um pouco desorganizado, não consegue fazer uma boa gestão das suas informações para conseguir repassar ao contador. Infelizmente, existem colegas contadores que também cometem erros e fazem com que o empresário, que muitas vezes passou a informação certa,
caia na malha fiscal por erro da contabilidade, é algo que também, infelizmente, pode acontecer. Mas também existe o próprio empresário que trabalha errado porque quer, né? Porque acredita ser uma vantagem ali, quando na verdade não é, né? Como eu apresentei agora há pouco, o cerco está fechando. Então a conclusão que a gente tem é: se organizem, os empresários que de repente já caíram ou estão correndo perigo de cair na malha por falta de organização, e os que estão trabalhando errado por querer, não façam disso a principal estratégia do seu negócio. Não, hoje eu não vou quebrar o meu negócio porque eu sonego imposto. Não faça disso a principal estratégia. Veja ali estratégias legais que possibilitem você declarar tudo certinho e ainda assim ter sua margem de lucro ali interessante, né, atrativa e que viabilize o seu negócio. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Quem de repente chegou até aqui ao final e não curtiu ainda, não compartilhou, não comentou, me ajude com o kit lá de blogueiro do Instagram para ajudar o meu trabalho a chegar cada vez mais longe. Tá bom, pessoal? Até mais e até o próximo vídeo.